Fala galera, como é que vocês estão, hein gente? Como é que vocês estão? Tá todo mundo estudando aí, pegando bastante os exercícios? Então hoje nós vamos falar sobre propriedades, da matriz inversa, ou seja, a gente já comentou a aula anterior, fizemos alguns exercícios envolvendo a matriz inversa, propriedade básica dela, nós vamos comentar aqui a definição, que é A vezes A menos 1, a inversa é igual à identidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, alguns complementos sobre as propriedades da nossa matriz inversa ou da inversão de matriz. Bom, a primeira de todas que eu queria comentar é a seguinte: toda matriz inversa ela é única, tá? Isso é uma propriedade exclusiva, nem preciso mencionar aqui. Mas toda matriz inversa ela é única, ela sempre vai ser aquela e acabou. Agora, essa primeira propriedade ela é muito simples. Se a gente considerar uma matriz A, certo? Que ela é invertível, a gente consegue fazer essa inversão dela, pessoal, eu posso escrever o seguinte, que a inversa elevado a menos 1, ou seja, a inversa da inversa é justamente a própria matriz A que você tinha inicialmente. Pessoal, não se esqueça, hein? A gente sabe que A vezes A menos 1, considerando que a gente pode ter essa inversão, isso daqui é igual à identidade. Então fica com isso daqui na cabeça, essa daqui é a nossa definição, a gente não pode fugir disso. Então se a gente pegar a inversa e inverter ela, a gente volta para a matriz A, essa é a primeira propriedade. Bom, a segunda propriedade ela também é muito interessante e muito importante. Ela é um pouco mais complexa e até por isso eu não vou demonstrar ela aqui. Por enquanto só aceita, nos exercícios que nós vamos fazer, eu acho que vai ficar mais claro aí para você. Bom, a gente tem o seguinte: se eu multiplicar uma matriz A com uma B, ambas que possuem inversão, que a gente pode fazer inversão, e fazer a inversa do produto das duas, Então, peguei uma matriz A, peguei uma matriz B, multipliquei, e aí eu vou querer achar a inversa dela. Pessoal, isso daqui é exatamente igual você fazer uma multiplicação da inversa da B com a da A. Repara o seguinte, aqui é uma coisa bem interessante, deixa eu até apagar esse conceito aqui. Aqui é bem interessante. Por quê? Porque a multiplicação de A por B, a gente inverte, Então fica B por A. Cuidado com isso. Isso vem da demonstração, não é que eu errei aqui não. Não era para escrever A vezes B, não. É desse jeitinho aqui como está. Então A vezes B, você tem a inversão disso, você vai ter B vezes A, as duas inversas aqui, essa propriedade, ok? Se você tiver alguma curiosidade, vai distribuindo aqui, tenta provar esse carinha, é bem interessante, bem tranquilo. Com os exercícios que nós vamos fazer vai ficar mais fácil. A terceira propriedade ela é bem interessante também. Ela diz o seguinte, moçada: uma matriz transposta A, que admite uma inversa, claro, a gente está considerando todas aqui que elas admitem inversa, Então, se eu tiver a inversa de uma A transposta, isso daqui é exatamente igual à inversa transposta. Moçada, eu sei que é um trava-língua, mas na verdade ele é bem simples, Então, a transposta inversa é igual à inversa da transposta. Uma propriedade bem interessante, bem tranquilo. Também não precisa nem de prova, Batendo o olho já é bem visual. E a quarta propriedade eu quero provar para vocês. A quarta propriedade nós vamos partir justamente da definição. Então vem comigo. A definição que nós temos é a seguinte: A vezes A menos 1, isso daqui é igual à identidade, certo? Bom, essa é a definição que a gente está acostumado. Se eu multiplicar pelo determinante em ambos os lados, olha o que acontece, Então, eu vou fazer vezes o determinante em ambos os lados. Teremos assim, determinante do produto de A vezes A menos 1, da inversa, é igual ao determinante da identidade. Moçada, vem comigo. O determinante de A vezes A menos 1, quando tem uma multiplicação e esse determinante para os dois é do determinante, característica dele, ser o determinante dos dois. Então, tipo assim, a gente vai ter det de A vezes o determinante de A menos 1. Isso daqui vai ser igual. Galera, determinante da identidade, lembra que a identidade ela é 1, 0, 0 e 1? Ela só tem a diagonal dela valendo 1. Então ela sempre vai valer 1, tá? Determinante vale 1. E aí, galera, o que eu posso fazer aqui? Se eu pegar e deixar o determinante de A e passar esse cara dividindo, olha o que acontece, moçada. Vamos estabelecer então a quarta propriedade, que diz o quê?
O determinante de uma matriz A é igual a 1 sobre o determinante da sua inversa. Então essa propriedade é muito legal, tá? De todas eu acredito que seja a mais importante, que você deve demonstrar, que você deve aplicar aí, e ela é bem interessante e cai bastante nos vestibulares. Vamos aplicar esses conceitos nos exercícios? Galera, então vamos para esse exercício 1. Ele fala assim, ó, o determinante da matriz inversa de A, opa, então peraí, ele está te dizendo que a A ela é inversível, você tem essa inversa dela, e aí uma coisa bem interessante é que você tem que calcular, né, qual que é o determinante da A menos 1. Esse é o objetivo aqui nessa questão, né, é você calcular justamente isso, ó, quanto que vale o determinante de A elevado a menos 1, né, da inversa, é isso. Bom, a gente acabou de falar, né, galera, aí na teoria, que a gente pode falar que o determinante de uma matriz A é igual ao inverso, né, 1 sobre o determinante da A menos 1. Então, tranquilo, fácil, né? Dá pra gente fazer isso daqui e aplicar nesse exercício. Vamos lá, primeiro calcular o determinante dessa minha matriz A. Então, vem comigo, né? Muito fácil, muito tranquilo. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma arrumada nessa A, né? Porque ela está com 3 elevado a 0, log, raiz cúbica de 8. Vamos arrumar isso daqui. Esse carinha, galera, é exatamente a mesma coisa, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. Esse meu A, ele é justamente a mesma coisa, né? Sem crise nenhuma, que eu escrever 3 elevado a 0 é 1, raiz cúbica de 8. O 8 é 2 ao cubo, né, galera? Fácil, né? Você pode pensar, então, nesse 8 como sendo 2 ao cubo. Cancelou, né? Então, você tem 2 aqui. Aí, você tem 5 aqui bonitinho, né? 1, 0, menos 2, sem crise, log de 9 sobre 3. Bom, o 9, galera, eu posso escrever ele como sendo 3 ao quadrado, certo? Bom, o 2 caiu, né? Propriedade do log, bem tranquilo. Log de 3 na base 3, isso cancela, então fica 2. Você vai ter 2 aqui como solução. Aqui você vai ter 1, e esse cara é bem interessante, porque ele é uma fração, e como ele está elevado a um número, no caso negativo, você pode desinverter isso. Então, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1 positivo, né? Bom, a gente sabe que 1 não vai contar em nada, 1 elevado, então isso daqui é a mesma coisa que 4. Então, escreve aí, ó, 4 aqui bonitinho para fechar essa nossa matriz. Só que, como eu falei para vocês, moçada, o nosso interesse não é calcular a matriz, é a gente fazer o determinante. Então, veja bem. Para fazer o determinante eu apago parênteses, né? Apago ele bonitinho, tenho que colocar as barras paralelas aqui e agora eu posso calcular o determinante. Então vamos lá. Vou dobrar a primeira e a segunda coluna, então 1, 2 e 5. Aí 1, 0 e menos 2 também vem para cá, ó, 1, 0 e menos 2. Agora, moçada, eu vou fazer aquilo que eu gosto de falar aqui, passar a linha, né? Passar a vara. Pegando minha régua aqui, ó. Então, passa a vara nesses caras, você vai ter isso daqui, ó. Bonitinho. Bom, 1 vezes 0 vezes 4 dá 0. Apareceu um 0, já vai zerar todo mundo. Aqui, ó, 1, 5 e 1, né? Então, 1, 1 e 5. Esse cara aqui vai me resultar em 1 vezes 1, 1 vezes 5, mais 5 positivo. Aqui, 2 com 2 com menos 2, né? Tranquilo aí também. Olha lá, ó. Então, esse carinha aqui, você vai ter assim, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8, como é negativo, menos 8. Então, 0 mais 5, menos 8, menos 3 aqui embaixo. Passando lá para riba, né? Vamos passar para cima. Então, 5, 0, 2, 5, 0 e 2, subiu aqui. Então, 0, já falei para você que sempre dá 0. Menos 2, 1 e 1, esse cara também vai dar negativo. Então, ó, 2 vezes 1, né? Opa, ó, 2 vezes 1 dá 2, negativo, menos 2, vezes 1, menos 2. E aqui, para finalizar, você tem 4, 2 e 1. Né? Então, ó, 4 com 2 com 1. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1, 8 positivo. Aqui em cima, então, 0 menos 2, 8, resulta em 6. Deixa aí anotado. Agora você vai fazer o de baixo, né, como foi no teorema do Naldo, o de baixo menos o de cima, então menos 3. Então, o de baixo menos 3, menos o de cima,
menos 6 aqui vai resultar em menos 9. Esse é o valor do determinante da A. Mas não é isso que ele quer saber, né? Ele quer que você calcule o inverso, né? O determinante do inverso da A. Bom, vamos fazer aqui, ó, ao vivo, ao vivaço, gente. Para finalizar, então, essa questão, você descobriu que o determinante da A, ele vale menos 9. Finalizemos ela aqui, então. Teremos assim, ó, o det da A é igual a 1 sobre o det da inversa. Bom, o det da A, nós sabemos quanto que ele vale, o det da inversa é o que você quer saber. Obviamente que você pode trocar essas posições, né, para ficar mais fácil o seu raciocínio. Então você tem aí, ó, que o determinante da A menos 1 é igual a 1 sobre, agora aqui eu já vou substituir, né? O determinante da A vai aparecer aqui, então vai ficar menos 9, né? Já substituindo direto aí para ganhar tempo. Aí, galera, isso daqui, obviamente, que é a mesma coisa que você concluir que esse determinante da A menos 1, ele vai valer determinante da A menos 1 é igual a menos 1 sobre 9. Essa é a solução, menos 1 sobre 9, do nosso exercício de número 1. Bora para o próximo? Bora para o exercício 2? Ele fala assim, ó. Se A é uma matriz de ordem 4, grifa aí que essa informação é muito importante. E o determinante da A, olha aqui, ó, ele vale 1/3. Qual que é o valor de determinante de 3A vezes A transposta vezes A menos 1? Moçada, a propriedade do determinante ela é bem interessante. Porque ele vai distribuir para esse cara, né? Vai distribuir para esse cara e vai distribuir para esse cara aqui. Então eu posso reescrever isso daqui como sendo assim, ó. Eu quero calcular o determinante da 3A, quero calcular o determinante da A transposta, né? A elevado a T, vezes o determinante da inversa, né? Então, o determinante de A menos 1, fecha o parênteses. Galera, essa questão é muito fácil. Acreditem ou não, não tem problema nenhum aí com ela. A gente vai resolver ela numa boa, sem crise nenhuma. Vem comigo, a primeira coisa que nos chama a atenção é esse cara aqui, né? Ó, det de 3A. Esse 3 quer dizer que na matriz A tem uma multiplicidade, né? Então você tem 3 multiplicando a matriz A. Quando isso acontece, a gente não sabe se ele está vindo para fila. Qual fila, né? Ou seja, linha ou coluna. Você não sabe de onde é que veio esse 3. Então, sempre assim, galera, a gente pega quem está multiplicando a matriz, isso é uma coisa muito importante, né? Pega quem está multiplicando a matriz, eleva a ordem. Então, a gente vai elevar a ordem 4, como disse aqui no enunciado. Então, você vai fazer que o determinante de 3A ele é 3 elevado à quarta potência, por causa das filas, né, multiplicidade. Se você não lembra disso, volta para a aula de propriedades dos determinantes. Tá? A gente comentou um pouquinho sobre isso daqui lá. Vezes, então vai ser 3 à quarta, vezes o determinante da A sozinha. Né? Sempre vai acontecer isso, gente. Se tivesse K vezes A, né, K, uma constante, K vezes A, ficaríamos com K elevado à quarta, tá? Porque é sempre elevado à ordem aí, da minha matriz. Bom, dando sequência, nós vamos ter o seguinte, vezes, né? Agora, essa é muito fácil, porque nós sabemos também da aula de determinantes, das propriedades dos determinantes, que a transposta e a normal, o determinante não se altera, então é a mesma coisa. Esse determinante de A elevado a T é exatamente igual ao determinante de A. Não tem crise nenhuma. Vezes, agora esse cara é interessante. A gente acabou de mostrar para você o seguinte, que quando a gente tem o determinante de uma matriz, 1 sobre o seu inverso é válido. Então, det de A é igual a 1 sobre det de A menos 1. Ou seja, o determinante da inversa é o inverso do determinante da A. Então, galera, quando eu estou vendo aqui o determinante de A menos 1, e eu sei que o determinante de A vale 1/3, com certeza aqui já tenho logo de cara que vale 3. É sempre o inverso, né? Eu inverto isso daqui. Ok? Só vale para determinante. Fechou? Bom, a gente vai dar sequência e aí vamos começar a brincadeira nossa aí, né? Então nós vamos ter assim, ó. Galera, 3/4, vamos manter ele por enquanto aí, né? 3/4 vezes. O determinante de A vale 1/3, tá? A gente pegou ali do enunciado.
vezes determinante de A, 1/3 também, vezes 3. Bom, eu já vou cancelar logo de cara esse cara com esse. Vou cancelar esse cara com esse, 4 vai virar 3. Logo, a resposta disso tudo, moçada, vai ficar assim, ó, 3 elevado ao cubo. E 3 elevado ao cubo, galera, é 3 vezes 3 vezes 3, resposta 27. Bom, galera, então vamos resolver esse exercício 3. Ele fala assim, ó, sendo A e B matrizes invertíveis de mesma ordem, resolva. Letra A vezes x igual a B. Quando a gente está falando de matriz e pede para você resolver essa equação, você tem que chegar sempre assim, ó, x igual a, entendeu? Então x igual a, mas pelo amor de Deus, gente, nunca faça isso, ó, x é igual a B dividido por A. Gente, isso daqui não é uma equação normal, é uma equação de matrizes. A gente nunca pode fazer isso, pegar esse cara e passar dividindo. Não faz sentido nenhum. Então, para resolver essa letra A, que nós vamos fazer agora, deixa eu até pegar um aparador aqui, ó, não ficar sujando a mão. Então, galera, para resolver essa letra A, você tem que vir aqui comigo, ó. Letra A, vamos resolver ela. Primeira coisa que eu vou fazer é reescrever. Então, vai ficar A vezes x é igual a b, certo? Vou dar um espacinho aqui, você já vai entender por que eu estou fazendo isso daqui, ó. Galera, para resolver isso, eu vou introduzir para vocês o conceito de multiplicar a esquerda e multiplicar a direita. Bom, eu sei que se eu vier aqui, eu preciso sumir com esse a, né? Como eu falei para vocês, tem que ter x igual, ele precisa sumir daqui. E para ele sumir, o que eu faço? Eu multiplico ele à inversa. Porque eu sei que a inversa vezes ela, normal, né, a matriz normal, isso me dá identidade. E qualquer coisa multiplicada pela identidade dá essa qualquer coisa. Então, calma. Repara que eu introduzi esse A menos 1. Mas como é uma igualdade, galera, eu não posso fazer isso. Eu multipliquei a esquerda da equação. Veja, não foi a direita, porque eu não quero sumir com um x. Eu quero sumir com um A. Então, eu fiz brotar aqui um A menos 1. Aí, galera, eu sou obrigado a fazer brotar, depois do igual, né? Esse A menos 1 aqui, é o que a gente chama de multiplicação à esquerda. Então, se eu multipliquei à esquerda, aqui também fica à esquerda, multiplicando o número à esquerda. Bom, esse carinha aqui, galera, é muito fácil, né? Ó, A menos 1 vezes A, isso daqui vai dar a própria identidade. Então, isso vai dar I, a identidade. Vezes x é igual a A menos 1 vezes B. Aí, galera, eu sei que qualquer coisa que você multiplica pela identidade vai dar essa qualquer coisa. Então, aqui vai ficar x é igual a menos 1 vezes B. Pronto. Resolvi a minha letra A aí bonitinho. É dessa forma, galera. Se você pegou a ideia da letra A, já vai olhando a letra B enquanto eu estou apagando. Olha lá ali. A letra B é exatamente a mesma coisa, tá, galera? Vou fazer idêntico aí, não tem segredo nenhum. Vou pegar o apagador aqui e vamos para a letra B. Bom, a letra B, gente, fala-se assim, ó, letra B. X vezes A, então vou escrever aqui, ó, x vezes A é igual a B. Bom, você já está reparando que eu deixei esse espaço aqui propositalmente para isso. Você reparou que aqui o inverso, né? A vezes x agora é x vezes A. Então aqui eu sou obrigado a sumir com esse A, que está multiplicando o x. Para sumir com ele, eu vou multiplicar à direita. Então eu vou fazer vezes, olha lá, ó, A menos 1, à direita. Logo, esse B também é multiplicado à direita. Então, por um carinha, no caso, A menos 1. O que eu vou fazer agora, moçada? Cheguei aqui nessa parte, eu vou lembrar. A vezes A menos 1, isso é identidade. Então eu vou ter x vezes a identidade é igual a B vezes A menos 1. A identidade vezes o número, isso aqui vai dar x, então a resposta fica B vezes A menos 1. Essa é a solução da minha letra B. Já a letra C, galera, é um pouco mais complexa. A letra C já não é tão simples quanto a letra A e quanto a letra B. Você vai entender por quê. Ele vai envolver um pouquinho de umas propriedades aí que já foram apresentadas
aos alunos. Então vamos lá. Na letra C ele fala assim, gente, calcula esse carinha aqui. A vezes x elevado à transposta é igual a b vezes a transposta. Interessante. Nessa minha letra C, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nela, primeira coisa, tá? Que me chama muito a atenção é esse elevado à transposta. Então deixa ele aí que eu já vou trabalhar com ele. B vezes a transposta. Eu sei que se eu pegar aqui, galera, e elevar isso tudo, né? A transposta, pegar esse a vezes x, tudo isso elevado à transposta, e elevar a transposta, moçada, essa transposta some. Então eu tenho como resultado o a vezes o x. Eu anulo o efeito da transposta. Uma matriz transposta elevada à transposta, né? Se fazer ela duas vezes, volta ao normal. Transposta, volta ao normal. Aqui, galera, esse carinha também vai ter que ser elevado, né? Porque se você igualou a esquerda, a direita também faz a mesma coisa. Só que aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui, galera, esse transposta, né, esse meu t, ele não vai distribuir aqui não, tá? Ele vai fazer uma inversão e distribuir. Então, a propriedade de quando você tem uma multiplicação de matrizes elevada à transposta, ele inverte os caras daqui. Então, ele vai fazer isso daqui, ó, a t elevado à transposta, tá? Vezes b elevado à transposta. Então, reparou no que aconteceu? Deixa eu até apagar isso aqui para não ficar feio, né? Reparou no que aconteceu? Ele inverte e aí ele distribui, né? Ele faz o chuveirinho, né? E vem para cada um deles, mas invertendo a multiplicação. Não se esquece disso, hein? Isso é um fator importante. Aí, galera, transposta com transposta vai ficar a vezes x é igual a vezes b elevado a t. Gente, por favor, não vai me cancelar esse a com esse a. Para fazer isso, a gente precisa cancelar ele de uma outra maneira. Deixa eu até escrever um pouquinho melhor aqui, ó. Fica a vezes b elevado a t. O que a gente faz? Não posso ter esse a multiplicando x. Então eu vou multiplicar aqui pela inversa. Se eu multipliquei a esquerda dos caras, aqui desses caras, a esquerda também eu faço a mesma operação. Então agora esses carinhas aqui e esses carinhas aqui eu sei que vão virar identidade, né? Então identidade vezes x é igual a identidade vezes b elevado a t. Nós sabemos que a multiplicação pela identidade sempre resulta nos números que estão multiplicando. Então você vai ter aí que x é igual a b elevado a t. Muito legal essa questão, muito boa, né, galera? Então vamos finalizar a nossa aula com o exercício de número 4. Ele fala assim, ó, dada a matriz B, repara que a matriz B ela é duas linhas e uma coluna, hein? 3 e menos 4. E sabendo que A menos 1 é a inversa da matriz A, podemos concluir que a matriz X, que resolve A vezes X igual a B, tem como soma de seus elementos qual valor? Gente, presta atenção. Parece difícil, mas não é. Acreditem ou não. Lembra da definição? A gente vai partir para resolver esse exercício pensando na definição. Qual que é a definição? Nós sabemos que A vezes a sua inversa, isso daqui é igual a identidade, certo? Bom, agora uma coisa muito interessante. Né? Por quê? Se eu sei que A vezes A menos 1 é igual à sua inversa, você vai falar, pô, o que tem a ver isso daí com o exercício? Tem muito a ver. Repara aqui, ó, A vezes X é igual a B, certo? Então, galera, pensa nesse carinha aqui para a gente resolver esse outro. Se eu multiplicar, então, a esquerda, né? Vou até deixar um pouquinho mais de espaço, tá? E vou destacar isso daqui para você não esquecer nunca isso daqui. Então, pensando aqui na nossa equação matricial, né? A vezes x é igual a b. Se eu multiplicar a esquerda, então a menos 1 vezes a vezes x é igual a menos 1 vezes b. Logo, eu sei que a menos 1 vezes a, isso é identidade, né? Nós acabamos de fazer. Vezes x é igual a menos 1 vezes b. E qualquer coisa multiplicado pela identidade, eu posso concluir, então, que o x ele é igual a menos 1 vezes a b. Portanto, galera, para resolver esse exercício, eu simplesmente vou pegar a minha matriz inversa, né? Inversa da matriz A, que é 2, 5, menos 1 e 3, e vou multiplicar pela b.
Essa daqui é uma 2 por 2, né? Essa daqui é uma 2 por 1. Então eu sei que 2 por 2, quando tem com uma 2 por 1 é possível. Coluna, né, com a linha é possível, me garante essa multiplicação. Simplesmente vou fazer isso. Tá? Então eu vou escrever a menos 1 aqui embaixo. Ela é 2, 5, menos 1 e 3. Vou escrever a B aqui em cima, ó. Ela vai ficar 3 menos 4, certo? E vou fazer essa multiplicação, muito fácil, né? Essa linha com essa coluna vai resultar na minha matriz aqui embaixo, ó. Então vamos lá. 2 menos 1, 3 e menos 4. Então o 2 com o 3 dá 6, né? Então nós vamos ter aí, ó, 6. Menos 1 com menos 4, isso vai dar mais 4. 6 mais... Opa, ficou feio, já apaga. 6 mais 4 aí bonitinho. Aqui, né? Então 5, 3. 3 e menos 4. 5 com 3 dá 15, certo? 3 com menos 4 vai dar menos 12. Portanto, galera, a gente vai obter, então, o seguinte. 6 mais 4, isso daqui dá 10. E 15 menos 12, isso daqui dá 3. Se eu somar, então, vem para cá, né? Se eu somar o 10 com o 3, me dá a resposta. É exatamente o que ele quer. Qual que é a soma dos seus elementos? Qual que é o valor dele? 10 mais 3, resposta 13 é a solução aí para essa nossa questão de número 4. Moçada, grande abraço e até as próximas.